Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Carmel. Espero que todos aí tenham um ótimo dia. Hoje eu gostaria de falar de duas coisas diferentes, mas que no fim elas tratam da mesma coisa, sobre envolvimento e comprometimento. Quando você está só envolvido com alguma coisa, alguma atitude, alguma ação, algum projeto, sei lá, algum grupo de pessoas dentro da sociedade, da sua igreja, de qualquer grupo, se você estiver só envolvido, você não vai estar comprometido. Então você vai estar envolvido, talvez o seu nome está na lista, você faz alguma coisa, mas sempre que vem uma barreira que você precisa transpassar, pular ela, destruir ela, você não consegue porque você não está comprometido. E as coisas com Deus são da mesma forma. Então eu quero te fazer um convite nessa manhã. Não seja envolvido, seja comprometido. Quando nós lemos Provérbios, a palavra do Senhor diz para a gente fazer tudo com alegria. E também a palavra do Senhor também diz para a gente fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. E se nós estamos fazendo tudo como se a gente estivesse fazendo para o Senhor, que a gente seja comprometido. Porque o envolvimento é só um envolvimento. Você pode sim estar envolvido com muitas coisas, mas você precisa de comprometimento para pular algumas barreiras, né? Então se você está só envolvido, sei lá, eu estou de dieta, por exemplo, então se você só está envolvido com a sua dieta, você vai fazer ela na segunda, na terça, na quarta você vai deixar para lá, na quinta você faz até metade do dia, na sexta você não faz, né? Se você está só envolvido, você vai para a academia na segunda, na terça, na quarta, na quinta você já não vai. Só que se você estiver comprometido, aí é totalmente diferente. Você vai fazer a sua dieta certinho, você vai para a academia todos os dias e só não vai quando você realmente estiver impossibilitado de ir. Então isso é só para ilustrar a questão do envolvimento e do comprometimento. A gente conhece muitas pessoas e muitas atividades que só estão apenas envolvidas em projetos. Ah, vamos fazer aquele projeto? Vamos fazer. Vamos startar esse projeto aqui, iniciar esse projeto na nossa comunidade, na nossa igreja. Você só está envolvido, vem o desânimo, vem o tempo e o tempo acaba fazendo com que esse fogo se apague e na realidade esse projeto que você tem dentro de você, talvez ele poderia explodir no mundo, explodir com aquela vontade que você tem de trabalhar e de fazer aquilo que você se propõe. Só que por você não estar comprometido, você não conseguiu romper as barreiras. Um exemplo bem real, a gente aqui do Ministério Carmel, a gente começou o propósito do Pela Manhã que ia ser vídeo postado todo dia. Só que num determinado momento a gente viu que a gente não ia conseguir fazer isso. E aí? A gente para de fazer ou a gente para, respira, dá uma relaxada, se reorganiza, a gente olha para trás e vê onde nós estamos errando, o que nós podemos melhorar. Quando você está comprometido, você aprende a ouvir as pessoas. Tem pessoas também do nosso Ministério da Liderança, a gente tem muito isso, conversa, fala, olha, você podia melhorar nisso, você podia melhorar naquilo, isso a gente faz dessa forma, a gente tem um diálogo muito bom. Então que você seja comprometido com as suas coisas. E se a gente estivesse naquele momento que o Pela Manhã todo dia estava indo muito bem e a gente tivesse simplesmente deixado para lá, a gente não tinha voltado a gravar o Pela Manhã, não tinha reorganizado. Então assim, nem tudo que você tentar fazer você vai conseguir, vão vir sim as barreiras, só que se você estiver fazendo um projeto que estiver no centro da vontade de Deus, vai dar certo. E mesmo que não for um projeto que Deus está assim, digamos, participando ativamente, falando que você tem que fazer, talvez seja um projeto muito pessoal, não que Deus não tenha interesse, mas que não teve ali a interferência dele em algum sentido, seja comprometido com essas coisas, seja comprometido com seus estudos, seja comprometido com o seu trabalho, seja comprometido com a sua família, seja comprometido com os seus filhos, seja comprometido com tudo aquilo que você puder ser comprometido. É lógico, lembre-se sempre de parar, de descansar, de não se atarefar demais, de não colocar jugo demais sobre as suas costas, mas não seja envolvido, seja comprometido. Quando a gente analisa a Bíblia, eu sempre gosto de falar isso, de Gênesis a Apocalipse, a gente sempre vai ver pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas comprometidas com aquele chamado que Deus tinha para aquelas pessoas. Moisés, se ele estivesse só envolvido, ele teria largado tudo. Quando começou a vir os problemas, quando o povo começou a apontar e falar, olha, a gente vai passar fome aqui, porque você tirou a gente do Egito, olha, essa água é amarga. Se ele tivesse só envolvido, ele não teria encarado tudo isso, mas ele não estava envolvido, ele estava comprometido. Assim também foi José, que ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter fugido, ele poderia ter aproveitado da mulher de Potifar,
Potifar, ele poderia ter feito muita coisa, mas ele não fez, porque ele estava comprometido com os sonhos de Deus para a vida dele. Então, se nós analisamos os grandes irmãos da fé, esses personagens muito reais que estão na Bíblia, que os que estão lá com muita honra, a gente vai sempre ver o comprometimento. E quando a gente vê o envolvimento, geralmente ele não acontece da forma que Deus queria que as coisas acontecem. Sansão, por exemplo, ele tinha uma promessa, mas até um período de tempo ele não estava comprometido assim como foram os seus pais no cuidado dele, mas ele estava apenas envolvido e todo mundo conhece o que aconteceu. Agora eu te pergunto, será que deveria ter sido daquela forma? Será que o fim dele deveria ter sido daquele jeito? Fica uma pergunta aí para você pensar um pouco sobre isso. Então, é essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Não seja envolvido com as coisas, sejam comprometidos, que eu tenho certeza que a sua experiência em qualquer ambiente vai ser incrível e a sua intimidade, a sua comunhão com seus irmãos, com a sua comunidade local e com Deus vai melhorar e vai explodir cada dia mais em amor, em fé, em glória e em graça do Espírito Santo. Amém? Beijo a todos.